o ar seco e sussurrante de uma tumba esquecida. Este lugar, envolto em mistério e silêncio, guarda segredos que desafiam o tempo. O leve aroma de especiarias e decomposição permeia o ar, evocando imagens de rituais antigos e práticas funerárias há muito esquecidas. Um sarcófago, ricamente adornado, guarda em seu interior não apenas ossos, mas o corpo preservado de alguém que viveu há milênios. Cada detalhe, cada ornamento, conta uma história de reverência e respeito. Múmias, esses ecos de carne e osso, nos oferecem um vislumbre tentador do passado. Elas são testemunhas silenciosas de eras passadas, preservadas contra o desgaste do tempo. São cápsulas do tempo, imbuídas das esperanças, medos e práticas de culturas antigas. Cada artefato encontrado ao lado de uma múmia é uma peça do quebra-cabeça histórico. Seu estudo revela não apenas a mecânica da morte e da decomposição, mas também os extraordinários esforços que a humanidade faz para enganar o esquecimento. Cientistas e arqueólogos trabalham incansavelmente para desvendar esses segredos. Ao redor do globo, desde os desertos varridos pelo vento do Chile, até os picos gelados dos Andes, encontramos vestígios dessas práticas antigas. Desde o fértil vale do rio Nilo, até as remotas ilhas do Japão, culturas buscaram preservar seus mortos de maneiras únicas e significativas. Culturas buscaram preservar seus mortos. Cada civilização desenvolveu métodos distintos, refletindo suas crenças e valores. As razões eram variadas, desde crenças espirituais sobre a vida após a morte, até o simples desejo de honrar e lembrar. Esses rituais eram uma forma de manter viva a memória dos entes queridos. No entanto, o resultado é o mesmo: uma ponte através do tempo, um elo físico com aqueles que vieram antes. Tocar esses artefatos é como apertar a mão de nossos ancestrais. Essas múmias, muitas vezes encontradas rodeadas pelos artefatos que guardavam em vida, nos sussurram através dos tempos. Elas nos contam histórias de vidas passadas, de amores, medos e esperanças. Elas nos convidam a desvendar seus mistérios e ouvir as histórias que têm para contar. Cada hieróglifo, cada inscrição é uma mensagem do passado esperando para ser decifrada. O estudo das múmias é uma jornada para o desconhecido. É uma exploração que nos leva a questionar nossa própria mortalidade e a buscar respostas sobre o que significa ser humano. É uma prova da engenhosidade humana e do nosso fascínio duradouro pela vida, pela morte e pelo que pode estar além. A criatividade e a dedicação investidas nesses rituais são um testemunho da nossa busca incessante por significado. É uma jornada que faremos agora juntos, explorando descobertas notáveis desde os desertos mais áridos até os pântanos mais úmidos e além. Cada local, cada descoberta, nos aproxima mais do entendimento de nossos antepassados. Junte-se a mim, caro leitor, enquanto mergulhamos no mundo cativante das múmias antigas. Vamos desvendar os segredos que elas guardam e ouvir as histórias que têm para nos contar. Nem todas as múmias são resultado de rituais elaborados e técnicas meticulosas. Muitas vezes, a própria natureza, com suas forças imprevisíveis e poderosas, assume o papel de preservadora. A natureza, em seu abraço infinito e às vezes severo, tem seus próprios métodos de preservar o passado. Desde as montanhas geladas até os desertos áridos, cada ambiente oferece um conjunto único de condições que podem levar à preservação acidental. Em certos ambientes, os mesmos elementos que levam à decomposição podem, através de um delicado equilíbrio de condições, agir como agentes de preservação. A umidade, a temperatura e a composição química do solo podem criar um ambiente onde a decomposição é retardada ou até mesmo interrompida. Esses restos mortais naturalmente mumificados, muitas vezes encontrados por acaso, não são menos valiosos para a nossa compreensão do passado. Cada descoberta oferece uma nova peça do quebra-cabeça histórico, revelando detalhes sobre a vida e a morte de nossos antepassados. Oferecem vislumbres íntimos da vida, dieta e até mesmo das doenças de indivíduos há muito tempo desaparecidos.
A análise de dentes e restos de alimentos encontrados com essas múmias pode revelar informações sobre os hábitos alimentares e as condições de saúde das populações antigas. Pense nos corpos incrivelmente bem preservados das turfeiras do norte da Europa. Esses corpos, conhecidos como corpos de pântano, são um exemplo fascinante de como a natureza pode preservar restos humanos por milhares de anos. Descobertos em pântanos de turfa, esses corpos, alguns datando de milhares de anos, retêm sua pele, cabelo e até órgãos internos. A preservação é tão impressionante que, em alguns casos, até as roupas e os objetos pessoais das vítimas são encontrados intactos. O ambiente ácido e sem oxigênio do pântano, combinado com os taninos liberados pela vegetação em decomposição, age como um fluido de embalsamamento natural. Este processo cria uma cápsula do tempo, preservando os corpos em um estado quase perfeito. O resultado é um rosto assustador do passado, com sua pele curtida e feições contorcidas aparentemente congeladas no tempo. Esses corpos nos oferecem uma visão direta, e muitas vezes perturbadora das pessoas que viveram há muito tempo. No alto da Cordilheira dos Andes, outra forma de mumificação natural ocorre. As condições extremas de altitude, com temperaturas congelantes e ar seco, criam um ambiente onde os corpos podem ser preservados por séculos. As crianças de Lulailaco, 3 crianças incas sacrificadas há séculos, foram preservadas pelas temperaturas congelantes e pelo ar seco e rarefeito em alta altitude. Seus corpos, descobertos em uma tumba cerimonial, são um testemunho pungente das práticas brutais do passado. Seus corpos, descobertos em uma tumba cerimonial, são um lembrete pungente das práticas brutais do passado e dos extremos a que algumas culturas chegavam para apaziguar seus deuses. A preservação desses corpos nos permite estudar e entender melhor as crenças e rituais dessas antigas civilizações. Esses restos mortais naturalmente mumificados, sejam preservados por pântano ou pico de montanha, fornecem uma janela única para o passado. Cada corpo preservado é uma cápsula do tempo, oferecendo insights valiosos sobre as condições de vida e as práticas culturais de épocas passadas. Eles nos lembram que a preservação dos mortos pode ocorrer nos lugares mais inesperados, ditada pela mão caprichosa da própria natureza. Através desses exemplos de preservação acidental, podemos apreciar a complexidade e a diversidade das forças naturais que moldam nosso mundo e nossa história. O deserto do Atacama, no Chile, um dos lugares mais secos da Terra, guarda os segredos dos restos mortais intencionalmente mumificados mais antigos já descobertos. Este deserto árido, com suas paisagens desoladas e clima extremo, preservou essas múmias de uma maneira que desafia o tempo e a decomposição natural. As múmias Chinchorro. Datando de mais de 7.000 anos, essas múmias precedem os egípcios em milhares de anos, desafiando nossa compreensão das práticas mortuárias antigas. A sofisticação dessas técnicas de mumificação revela um profundo respeito pelos mortos e uma complexidade cultural impressionante para uma sociedade de caçadores-coletores. O povo Chinchorro, uma sociedade de caçadores-coletores, desenvolveu técnicas sofisticadas para homenagear seus mortos. Eles viviam em pequenas comunidades ao longo da costa do Pacífico, onde a pesca e a coleta de mariscos eram atividades essenciais para sua subsistência. A vida dura e a constante luta pela sobrevivência não os impediu de desenvolver um elaborado ritual de mumificação. Ao contrário dos egípcios, que reservavam a mumificação para a elite, os Chinchorro praticavam esse processo trabalhoso em indivíduos de todas as idades e classes sociais. Crianças, adultos e idosos, todos eram mumificados com o mesmo cuidado e dedicação, refletindo uma visão igualitária da morte e da vida após a morte. Seus métodos eram complexos e íntimos. Cada etapa do processo de mumificação era realizada com precisão e reverência, transformando o corpo do falecido em uma obra de arte duradoura. Os corpos eram cuidadosamente desmontados, os órgãos removidos e a carne meticulosamente retirada dos ossos.
Este processo minucioso exigia um conhecimento detalhado da anatomia humana e uma habilidade artesanal notável. Os ossos eram então reforçados, amarrados com juncos, e o corpo reconstruído usando argila, fibras vegetais e até cabelo humano. Cada detalhe era cuidadosamente considerado para garantir que o corpo mantivesse uma aparência natural e digna. O toque final era uma máscara, muitas vezes intrincadamente pintada, colocada sobre o rosto do falecido. Essas máscaras não eram apenas decorativas, mas também serviam para proteger e honrar a identidade do indivíduo na vida após a morte. Essas máscaras, feitas de argila ou manganês, dão às múmias chinchorro uma aparência sobrenatural e assombrosa. A escolha dos materiais e a habilidade na pintura das máscaras refletem a importância desses objetos na cultura chinchorro. São uma prova do cuidado e da reverência com que esse povo antigo tratava seus mortos. A preservação dessas múmias ao longo dos milênios é um testemunho da durabilidade e eficácia de suas técnicas. As múmias chinchorro, com suas técnicas avançadas e abordagem igualitária, são um testemunho da universalidade dos rituais humanos em torno da morte e do desejo duradouro de preservar nossos entes queridos além do túmulo. Elas nos lembram que, independentemente do tempo ou da cultura, o respeito pelos mortos é uma constante na experiência humana,